Bom dia, meus irmãos, graça e paz, uma boa semana para você. Nossa leitura de hoje, 2 Samuel, capítulos 4, 5 e 6. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Verso 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então veja, quando chegou a notícia, né, que Jonatas e Saul, seu pai, tinham morrido, o povo ficou em pânico e começou a fugir. A mulher pegou o menino, 5 anos de idade, e correndo, caiu, tropeçou, o menino machucou a perna e ficou manco, ficou paralítico. Verso 5. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimon, Beorita, chegaram à casa de Isbosete. Deixa eu só explicar. Isbosete e Mefibosete. Isbosete é filho de Saul e Mefibosete é filho de Jonatas. Jonatas é filho de Saul, né? Então, o Isbosete é filho de Saul e o Mefibosete é neto de Saul, certo? Bom, diz aqui que esses dois camaradas foram até o lugar onde estava o Isbosete, o filho de Saul. Chegaram lá no maior calor do dia e era meio-dia e o Isbosete estava dormindo. Meio-dia o cara dormindo. Diz que eles entraram ali como quem não quer nada e mataram o Isbosete. Cortaram a cabeça dele e correram para Davi levando a cabeça, né? Ó, matamos o seu inimigo, filho de Saul. Davi fica irado com aquilo, porque eles fizeram aquilo, pensando que ia agradar ele, ele não se agrada daquilo. Davi não gostava de fazer justiça com as próprias mãos, e então Davi manda matar esses dois que fizeram esse negócio, a traição. Entramos no capítulo 5. Então, de todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram: somos do mesmo povo que tu és. Saul outrora era rei sobre nós, e era você que fazia as entradas e saídas militares. E também o Senhor te disse que você iria apacentar o povo de Israel. Então você será o chefe nosso, o chefe de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Então temos aqui agora, Davi se torna oficialmente rei sobre todo Israel, né, com 30 anos de idade. Diz que ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Bom, verso 6, partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra. Eu já falei, Jerusalém era uma terra, era uma cidade na terra dos inimigos, e agora Davi toma aquele local
diz o verso 7 que Davi tomou uma fortaleza, fortaleza de Sião, né? E ali ele fez daquele lugar a sua cidade. A cidade de Davi era essa fortaleza de Sião. Então nós temos Jerusalém e temos um lugar onde tem uma fortaleza. É um lugar seguro, é um lugar estrategicamente militar, tá? Então, verso 9 diz que habitou Davi na fortaleza, ele chamou cidade de Davi. Verso 11, Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira, carpinteiros, pedreiros, para edificar uma casa para Davi. Então, o rei Irão tem aqui uma aliança com Davi. Verso 13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. Nasceram-lhe mais filhos e filhas. Veja só. Já me perguntaram isso? Por que Deus permitia as pessoas terem muitas mulheres, a poligamia? Não, Deus não permitia. As pessoas faziam isso daqui, mas não quer dizer que era certo, tá? Desde o início, Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher. Então, tudo isso aqui é desvio da vontade de Deus, mas era direito do rei ter várias mulheres. Então, não quer dizer que Deus aprovava. Só a título de curiosidade, Davi teve 7 mulheres e 10 concubinas. 7 mulheres e 10 concubinas. Achou muito? Salomão, que é filho de Davi, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Então, mil mulheres. Bom, seguindo aqui, diz aqui o verso 17, capítulo 5, ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Davi chegou um certo tempo a ser aliado dos filisteus, e por isso os filisteus estão indignados com ele, porque agora ele é o rei de Israel, né? Davi, verso 19, consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? O Senhor me entregará eles nas mãos? E o Senhor responde, sim, sobe, porque certamente entregarei. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre procura consultar a Deus. As poucas vezes que ele não fez isso, ele errou feio. Mas ele sempre procurava consultar ao Senhor. Entramos no capítulo de número 6 e Davi traz a arca para Jerusalém. A arca tinha sido capturada pelos inimigos e agora veja, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em 30.000, dispôs com todo o povo para levarem a arca da aliança para a arca de Deus, né? para o lugar onde ele estava. E então ele diz aqui, ó, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram até a casa de Abinadab. Colocaram num carro novo, né? E estava ali Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiando o carro novo, né? Puxado pelos bois. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos e tal, cantando, dançando ao Senhor. Chegaram a um certo lugar e Uzá estendeu a mão até a arca de Deus para segurar, porque os bois tropeçaram.
Então os bois tropeçaram, a arca ia cair e Uzá mandou a mão para segurar. O que aconteceu? Diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. O texto diz que Deus se aborreceu com a atitude dele porque foi uma atitude irreverente. Por que foi irreverente? Porque já tinha prescrito, se você olhar lá, você verá lá em Êxodo que a arca tinha que ser transportada por varões, passava a vara nas argolas e os homens colocavam no ombro e carregavam. Agora não, eles quiseram inventar moda, fizeram um carro bonito, puseram os bois ali e vai, e aí, né, quando tropeçou, caiu, ele encostou a mão, não podia fazer aquilo, não se encostava a mão, passava a vara nas argolas e carregava. Então eles estão desobedecendo, eles estão fazendo de forma que Deus não queria. E então Davi temeu por conta de tudo isso e depois acabam fazendo da maneira certa. E isso traz uma grande lição para nós, queridos. Não basta ter boa intenção. Tem pessoas que têm boa intenção e querem fazer as coisas, mas as coisas de Deus têm que ser feitas da forma de Deus. Perceba, a obra de Deus tem que ser feita da forma de Deus, como Ele quer. Deus não é Deus de confusão, é um Deus santo, zeloso, e nós precisamos nos enquadrar. Nada de ficar inventando modinha, né? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Dai-nos a tua graça, Pai. Nos instrua em como te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.